Boa tarde. Olá. Muito boa tarde a todos. Vou botar o meu foninho para eu também me ouvir. Boa tarde a todos. Peço um minuto de atenção de todos vocês que estão aqui. Sejam muito bem-vindos a mais esse painel de um tema tão importante. Nós vamos discutir hoje aqui a crença na vida após a morte, que pode assumir várias formas, né? Porque ela é moldada por vários fatores, essa crença. Pode ser por convicções religiosas, traços psicológicos individuais, a experiência familiar e, obviamente, as informações científicas que são disponíveis no momento. Alguns mitos sobre essa crença podem fazer com que justamente a crença na vida após a morte se pareça a uma fraqueza de sonhadores. Mas, por outro lado, ela também pode estar associada a uma saúde melhor. Então, acho que o que cabe a cada um de nós aqui decidir é se nós estamos entre os fracos ou os fortes, segundo a convicção de cada um. Então, a nossa ideia, a nossa pretensão é discutir a vida após a morte, a crença na vida após a morte, de uma forma bastante equilibrada e tentando chegar a conclusões positivas e construtivas para todos nós, para toda a sociedade. Eu vou apresentar a vocês agora os nossos palestrantes, as pessoas que vão compor esse nosso painel. Então, quero chamar primeiramente o Dr. Marcelo Saad. Por favor, Dr. Marcelo, pode tomar o seu lugar. Ele é médico, doutorado em reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo e diretor da Associação Médico Espírita de São Paulo. Pode sentar, doutor, fique à vontade. Vou chamar agora o Dr. Leandro Romani de Oliveira, médico, atuante na área de medicina comportamental e gerenciamento do estresse, com mestrado em psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. E por último, o Daniel Stigel, administrador de empresas, formado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, MBA em College School of Management Consultor no Boston Consulting Group, coordenador da mocidade do Grupo Espírita Batuíra e também familiar de pacientes. Bem-vindo, Daniel. Nós vamos ter 20 minutos de cada um dos nossos participantes. Eu convido então o Dr. Marcelo para começar. Ele faz a exposição, depois os demais, e vocês podem ir, obviamente, anotando as perguntas e as dúvidas que vocês tenham, para que no final, com o código que vai ser gerado, nós possamos então repassar as perguntas. Doutor, obrigado. Olá, saudações a todos. Obrigado pelo interesse no assunto. Um pouco mais perto do microfone. Um pouco mais perto. Obrigado pelo interesse no assunto. Obrigado pela oportunidade desse espaço que está sendo dado pelo TJCC. Nós vamos apresentar aqui um tema polêmico, um tema de difícil discussão, porque é muito cercado por preconceitos, por ideias preconcebidas, e aqui me ocorreu hoje o seguinte, né? Estamos falando aqui para pacientes e profissionais relacionados à oncologia e estamos falando de morte. Será que as pessoas vão entender? Oh, já estão me enterrando e eu ainda nem morri. Será que é isso que as pessoas vão entender? Será que vai ser bem aceito esse tema, né? Mas, prestando muita atenção no título, nós vamos falar sobre a crença na vida após a morte. Então, nós vamos falar de vida, né? Então, vamos começar a projeção. Estou aqui representando a Associação Médico Espírita de São Paulo, que está coordenando esse painel. E assim que tivermos... Tá com ele. Nada acontece. Pronto, opa, vamos voltar aqui. Isso. Para onde eu aponto, não sei. Aqui. Pronto. Então veja, nós vamos falar aqui de um conceito que remete à imortalidade.
E imortalidade pode ser entendida de várias formas, principalmente duas. A imortalidade, que podemos dizer simbólica, é aquela perseverança, presença da pessoa, do que ela construiu, do que ela ensinou, do que ela deixou entre nós, a presença que permanece nas nossas memórias, nos nossos corações. Essa é uma forma de entender a imortalidade. Mas aqui nós vamos falar de um outro conceito de imortalidade, que é a imortalidade literal, ou seja, a conservação da consciência, da individualidade após a morte física. E aqui nós não vamos tentar discutir se ela existe ou não. Nós vamos discutir a crença na imortalidade, tá? A crença, o que molda essa crença e o que ela representa para cada pessoa, inclusive para a sua saúde mental. Esta ideia da vida após a morte é muito antiga. Há muitos milênios, né? Nós temos evidências de que pessoas eram enterradas com seus pertences. Imagine, numa época de escassez, as pessoas serem enterradas com aqueles pertences valiosos que poderiam estar muito bem servindo a outras pessoas. Isso levava a nos trazer aqui a importância que os parentes davam para as necessidades da pessoa na vida após a morte. Aquilo seria necessário para ele. Ele continuaria a existir, né? E esta crença, então, ao longo desses milênios, foi sendo moldada por vários fatores, principalmente, né, elementos religiosos, que antigamente não existia uma diferença precisa entre religião e ciência, né? A religião era a ciência. Você estudar as estrelas para conhecer as estações do ano e as colheitas era a mesma coisa que estudar as estrelas com funções divinatórias sobre o que se apresentasse ali. Então veja, existe uma enormidade de possibilidades da gente entender o que acontece com a consciência depois da morte do corpo. Desde nada, né, a consciência se extingue junto com a vida física, já que ela seria um produto do cérebro, ou poderíamos ter outras interpretações em que ela continuaria a existir, mas ela voltaria numa outra forma, ou então ficaria em um outro lugar reservado do universo, isolado de nós. E então temos essas várias possibilidades que nós não vamos ficar entrando aqui pela limitação de tempo. E aliás, falando em tempo, eu não estou vendo meu reloginho mexer. Então, enquanto ele não mexer, eu vou falando. Vamos lá. Quais as influências, né, que moldam esta crença na vida após a morte? Nós temos que, para entender a vida após a morte, a gente tem um porquê e um como, né? Nós temos esse porquê, que é a crença de que nós vamos morrer um dia, a certeza de que nós vamos morrer um dia. O homem é o único animal que sabe que um dia vai morrer. Nenhuma outra criatura sabe disso. A criatura foge das ameaças, atende às suas necessidades, vai em direção aos seus instintos, mas ela não tem a consciência de que, puxa, um dia, fatalmente, eu vou morrer, né? E esta certeza que só a criatura humana tem é o porquê de nós criarmos as nossas visões sobre a vida após a morte. E a gente tem, né, também a mente, o como, né, a mente sendo distinta do cérebro. Se a gente entender que a mente é produto do cérebro,
a gente vai estar com o problema resolvido. Porque aí, perdão, a mente se extingue com a morte do cérebro. Esse conceito da dualidade, de que são duas coisas diferentes, é que nos permite pensar na vida após a morte. Perdão. Opa, aguinha. Isso. Nós temos aqui então alguns mitos. Vamos ver 3 mitos sobre a vida após a morte. Um deles é que a crença na vida após a morte é sinônimo de uma fraqueza, né? Então, a fé religiosa seria motivada, né, após a morte por oferecer alguma esperança. Então, eu vou me apegar a essa esperança dentro de um contexto religioso porque eu tenho medo do nada. Será que é isso? E isso é decorrente da minha fraqueza, né? Então, um estudo científico, um artigo aqui, né? Nenhum artigo ele é cabal para demonstrar alguma coisa. Eu estou trazendo aqui exemplo de que existe evidência de que esse mito não se aplica, tá? Então temos aqui este artigo que mostrou que níveis de ansiedade de morte e fé religiosa não tinham uma correlação. Ou seja, você pergunta para as pessoas qual é o nível de ansiedade que essa pessoa tem em relação à morte e também mede a religiosidade dessa pessoa, né? Se esse mito fosse verdade, você imaginaria que as pessoas que têm mais medo do nada, né, seriam as que teriam as maiores crenças na vida após a morte, mas isso não foi o que aconteceu. Esse estudo mostrou que, no máximo, né, o medo da morte pode temporariamente aumentar a crença na vida após a morte, mas não é um determinante muito fatalista. Outro mito de que a crença na vida após a morte seria moldada por ignorância. Será que essas pessoas que ficam aí acreditando que existe uma vida após a morte são pessoas que não têm acesso a informações científicas de qualidade e, portanto, se seduzem pelo misticismo, né? Então, esse estudo científico que está apresentado aqui mostrou que não. Vamos lá. Esse foi um mito contestado e a crença na vida após a morte estava associada a um maior nível educacional. Então, não é fruto de falta de cultura, de ignorância, de falta de informação, tá? Você tem gente muito culta que acredita na vida após a morte e você tem gente que não vai ter muita cultura, pode ou não acreditar. Isso não tem relação. E um mito número 3, né? As influências externas sobre a crença na vida após a morte através de dados científicos. Esse é um mito que se mostrou verdadeiro, tá? Porque as pessoas são influenciáveis pelas informações que são apresentadas a elas. Quando você pega 2 grupos de pessoas, né, divide para fazer palestras informativas para esses 2 grupos. Para um grupo de pessoas, você fala o seguinte: olha aqui as evidências todas de que a mente é gerada pelo cérebro. Você não está mentindo, não. Você está mostrando as evidências que existem, que são muitas. Olha aqui, a mente é gerada pelo cérebro, não tem nenhuma evidência de que seja diferente, tá? Está mostrando isso para um grupo. Para um outro grupo você mostra assim: olha,
Olha quanta falta de conhecimento a gente tem. A neurofisiologia não explica tudo sobre a mente. A mente é muito mais complexa do que o cérebro. E você mostra as falhas no pensamento científico, né? Então, este grupo aqui vai tender a diminuir a sua crença na vida após a morte, e esse outro grupo aqui vai tender a aumentar. Talvez temporariamente, tá? Talvez só na época aí do estudo, mas nós somos sensíveis a esse tipo de influência. Então, qual que é a maior dificuldade neste pensamento da vida após a morte? Aqui, para simplificar, nós vamos falar na palavra espírito, tá? Porque é uma palavra que é entendida por todos. Então, não entendam aqui o espírito como sendo um conceito teológico, religioso, tá? Restrito a determinados dogmas, mas vamos entender nesse sentido aberto da continuação da consciência após a morte. Por que é difícil? Porque nós estamos muito acostumados a tratar de coisas concretas e é muito complicado para nós desenvolvermos ideias abstratas de uma existência imaterial, né, invisível e indescritível, tá? Isso gera aí um problema sério, que leva muita gente a ficar dentro de uma zona de conforto e simplesmente não pensar no assunto, né? Só que deixar isso de lado, ignorar esse assunto, traz infelicidade, traz uma pobreza de vida, porque no desenvolvimento da nossa existência, em alguns momentos, nós vamos nos deparar com situações em que nós somos desafiados a pensar neste conceito da vida após a morte, ou de fenômenos da consciência que envolvam a existência da consciência independente do cérebro, né? Por exemplo, aqui, uma pessoa que tem uma experiência de quase morte, tem uma parada cardíaca, saiu do corpo, viu coisas acontecendo, encontrou parentes, tem memórias lúcidas sobre o que aconteceu, ela pode ficar com vergonha de apresentar isso, né? Temos aqui a situação de uma mediunidade descontrolada, uma pessoa que tem contato com uma realidade espiritualista e é perturbada por isso e acaba achando que está louca, achando que existe alguma perturbação psiquiátrica, né? Muitas vezes vai ter, sim, mas pode também ter uma explicação espiritual. Crianças com memórias de vidas passadas podem ser levadas pelos seus pais a psiquiatras. Essa criança é perturbada, ela tem memórias de vidas passadas, uma coisa impossível, já que ela está vivendo pela primeira vez, né? Outros fatores também de sofrimento. Olha aqui. Um moribundo com uma visão espiritual pode ter o seu relato desprezado pelo seu ente querido, né? Imagine a pessoa no seu leito de morte tendo uma visão magnífica, inspiradora, maravilhosa, e o seu ente querido ali desprezando isso como se fosse nada, né? Uma ilusão a ser digna de piedade até, né? E, obviamente, os parentes em luto vão permanecer, muitas vezes, no vazio, na falta de sentido, na falta de um significado, falta de um propósito. Todos esses são os efeitos negativos, destrutivos até, de nós ignorarmos a discussão da vida após a morte. E aí temos o outro lado disso, né? Se a gente para pensar nessa possibilidade, ainda que como uma teoria, né? Como algo misterioso, que nós nunca vamos ter certeza, mas isso por si só já nos ajuda a enquadrar os eventos da vida
nós conseguimos dar um outro enquadramento, conseguimos lidar de uma outra forma. O sofrimento não vai desaparecer, mas ele vai ter um outro tipo de enfrentamento. E o que é importante é como nós enfrentamos as coisas, não como elas se apresentam a nós, né? E acreditar que a morte não é o fim pode mudar as nossas concepções, diminuindo o medo e beneficiando a nossa saúde mental. O medo do vazio, quando estiver presente em algumas pessoas, e este medo do vazio prejudicar o seu significado, o seu sentido de vida, isto traz grande sofrimento, tá? Para algumas pessoas isso não é nada. São pessoas que estão muito bem resolvidas, são materialistas, acreditam naquele conceito figurativo da imortalidade que nós falamos. Elas acreditam que elas vão continuar existindo nos ideais que elas plantaram, em tudo aquilo que elas construíram e na memória dos seus entes queridos, e para elas isso é suficiente, é satisfatório, tá? Mas para muitas pessoas isso não é. Para muitas pessoas, então, essa dúvida gera distúrbios na qualidade de vida e na saúde mental, tá? Então, alguns estudozinhos que mostram como que a crença na vida após a morte pode nos afetar positivamente, tá? Então, ansiedade diminuída, né? Outros benefícios na saúde mental, tentativa de suicídio vai ser diminuída, nível mais baixo de desespero, né? Melhor qualidade de vida, melhor saúde mental, bem-estar, isso aqui num grupo de idosos rurais japoneses, né? Com estresse diminuído, menos resistência, até mesmo um cenário de fim do mundo. Você propõe para as pessoas, o mundo vai acabar. Como é que você se sente com isso? Pessoas que têm uma forte visão de que a vida continua, estão um pouco mais tranquilas, tá? Não estão totalmente satisfeitas, mas também podem tocar aí a vida. Então, para os pacientes, isso é importante, e também para os parentes, tá? Pelos motivos que estamos aqui mostrando, tá? Vamos acelerar um pouquinho só, para a gente não prejudicar o conjunto aqui do painel. Um perigo, né, sempre existente de que isso possa ser explorado comercialmente. O medo dessas pessoas pode levar a atitudes negativas, mas mesmo essas atitudes negativas geram questionamentos, geram coisas que podem ser positivas, tá? E isso eventualmente pode até se transformar numa reinterpretação espiritualista da pessoa, tá? Então, mesmo que a pessoa caia na armadilha da exploração comercial, ela pode até, em alguns casos, emergir mais forte ainda. E para a gente começar aí um encerramento, eu trago aqui este epitáfio de Benjamin Franklin, né? Aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, editor, que ele era livreiro, né? Como a capa de um livro velho, despedaçado e despido de seus títulos e seus dourados, entregue aos vermes. Mas a obra não está perdida, pois aparecerá mais uma vez em nova e elegante edição, revista e ampliada pelo autor. E assim a gente chega a esta conclusão, onde queremos deixar a mensagem de que a crença na vida após a morte pode assumir muitas formas e é moldada por alguns traços psicológicos. Alguns mitos sobre essa crença podem até fazê-la parecer uma fraqueza, mas, no entanto, ela pode estar associada a melhor saúde mental, melhor qualidade de vida e, principalmente, a um melhor processo
do morrer. E essa pequena luzinha pode se transformar em alguma coisa muito maior se nós soubermos lidar com ela. Então eu agradeço pela oportunidade e pela atenção de vocês. Muito obrigado. Que interessante se nós concluirmos que tantas pessoas aqui estão interessadas num tema que no passado alguns poderiam achar que era exclusivo do campo religioso e que está sendo aqui debatido por médicos, por cientistas. Isso é muito importante, a gente vê que as coisas não são assim, uma para cada lado, mas que é possível haver uma convergência de conceitos. Vou chamar agora então o Dr. Leandro Romani de Oliveira. Dr. Leandro, eu sei que o senhor não tem uma apresentação, então o senhor fale daqui como quiser. Vocês estão me ouvindo? Agora eu estou me ouvindo. Eu vou tirar porque senão fica muito confuso para mim me ouvir. Só que aí nós não vamos ouvi-lo, né? Eu vou pedir uma ajuda de todos vocês para a gente fazer esse bate-papo, pode ser? Para a gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para vocês todos ficarem um pouquinho de pé, ok? Mas também? Ah, todo mundo tem que me ajudar aqui. A gente vai fazer uma experiência rápida e, ao mesmo tempo, pode ser bastante reveladora para todos nós. E toda vez que eu faço, eu também fico curioso comigo mesmo. É importante que todo mundo siga as instruções que eu vou falar para que a gente não gere discórdia com o coleguinha do lado. Pode ser também? A gente vai dar um jeitinho aqui, todos nós, de esticar o braço. E para ninguém bater no coleguinha, nós vamos combinar de todo mundo virar para esse lado de cá, ok? Todo mundo vai virar tudo. Tudo que vocês puderem virar. Vira, até onde você conseguir. Olha lá na pontinha da sua mão. Até onde vai a sua mão? A sua mão direita. A direita que você escreve se não for canhoto. Até onde vocês estão enxergando. Mira bem onde você consegue enxergar, ok? Agora volta todo mundo para frente. Legal. Agora eu vou convidar vocês a gente fazer pode abaixar o braço para descansar o braço, senão vocês vão ficar cansados. Agora eu vou convidar vocês a fechar só um pouquinho o olho para a gente fazer uma experiência mágica aqui. Faz de conta que vocês ganhassem um líquido mágico que tem a capacidade de poder te deixar mais flexível e até mesmo alongar seus membros superiores, seus braços. Cada um tem uma cor diferente de líquido, né? E você sabe qual é a melhor cor para você, se ele é mais pastoso, se ele é mais liquefeito. Imagine que você pega então esse líquido que tem essa capacidade de poder deixar você mais flexível e alongar os seus braços e começa a passar então no braço. Mas pega ele aqui, esfrega no braço, passa no outro braço, todas as partes que você quer que fiquem mais flexíveis, se veja passando ou passe com sua mão mesmo. Legal. Aí novamente com o olho fechado ainda, estica o braço para os lados, vamos fazer novamente o exercício. Só que agora você vai virar, pode virar, vira. Sabe a coruja quando ela vai girando, que parece que vira 360 assim? Você pode girar, e você sente que essa flexibilidade permite que você vá mais ainda e abra os olhos e veja até onde vai a sua mão. Aí agora a gente só fecha o olho e volta novamente para frente para você lembrar de tirar o líquido, né? Que você passou, tira todo o líquido do seu braço, aí para voltar à normalidade. E eu queria entender de vocês o que aconteceu. Pode até sentar para não cansar as pernas também, né? Ficou igual? Foi mais? Foi menos? Quem foi menos, levanta a mão aqui. Quem foi igual, levanta a mão. Quem foi mais, levanta a mão. Legal. Quer dizer que porque isso aconteceu de um jeito diferente agora, não era possível que tivesse acontecido antes? Ou será que eu fui até onde eu acreditava que eu conseguiria ir? E depois você criou uma outra possibilidade e pôde caminhar por essa outra possibilidade. Eu não sei ao certo o que aconteceu, deixou de acontecer com cada um de vocês. Mas é uma primeira reflexão que nos traz a esse conceito do que seriam as nossas crenças. E a crença a gente pode interpretar como uma ideia que a gente concebe como verdadeira para nós. É por ela que a gente pauta e interpreta a realidade.
Ela que nos autoriza ou nos impede de realizar coisas. É por ela que a gente enxerga ou entende o que está acontecendo conosco e com as pessoas ao nosso redor. Mas será que aquilo que eu penso realmente é o que eu preciso acreditar que é? A primeira vez que me provocaram com essa pergunta, durante um curso que eu estava fazendo, eu falava, e se aquilo que você acredita talvez não seja o que realmente é? Porque essa é uma pergunta que já vem há muito tempo. E os filósofos já traziam sobre o que é a realidade, o que é a verdade. Cada um de nós pode construir as suas ideias e elas são extremamente úteis porque ajudaram a gente a chegar até o momento presente. Mas e se eu pudesse questionar o meu próprio pensamento? A gente não está muito acostumado a parar para pensar sobre o que a gente pensa. Essa metalinguagem aí acaba confundindo um pouco a gente. Mas se eu pudesse fazer esse exercício de questionar se o meu pensamento é o melhor pensamento para esse meu momento agora. E se mais ainda eu pudesse escolher uma outra crença que pudesse fazer mais sentido para aquilo que eu estou passando neste momento. Eu havia acabado de me mudar para um apartamento e aí eu estava saindo para trabalhar, quando de repente o porteiro chegou e falou assim, ô doutor, bom dia, vamos para a luta? E aí naquele momento o meu ouvido já um pouco treinado do consultório, né, já o ruído entra meio quadrado para mim. Porque se eu acredito que eu vou para a luta, como será que o meu organismo reage a essa ideia de que eu estou indo para uma luta? A gente fala muito da psiconeuroimunoendocrinologia e você pode engatar aí vários outros sistemas que estão todos interligados. O que se faz de fato é que aquilo que eu penso ou eu imagino, naquele mesmo instante eu sinto no meu corpo. Se eu parar um pouquinho e me lembrar de uma última viagem que eu fiz ou de um momento agradável, você vai sentir exatamente aquela sensação, seja ela prazerosa ou desagradável. Então, se eu acredito, interpreto que eu estou indo para uma batalha, meu organismo vai estar pronto para bater ou para correr. Se eu for um viking e acreditar que a forma como eu morro, e se eu morrer lutando, é assim que eu vou para Valhalla, e aí vou poder passar a eternidade junto com os deuses que eu acredito e brincando ou tendo o prazer de guerrear com os meus colegas, ok, talvez faça muito sentido. E por isso mesmo os vikings foram considerados como um dos povos mais bárbaros, entre aspas, mas todos temiam lutar contra os vikings. Porque se eu acredito que morrer lutando é morrer como um herói, e isso faz com que eu vá para o meu céu, Valhalla, quem vai me segurar? A mesma crença pode, então, me impulsionar para matar ou até mesmo para morrer. E eu me submeter à morte porque faz sentido preservar a vida de outras pessoas, pelas crenças que eu acredito. Então, uma mesma crença que a gente está trazendo aqui sobre vida ou morte pode determinar formas totalmente diferentes de encarar a própria vida. Esse questionamento sobre vida e morte não é novidade, óbvio. O ser humano se questiona disso desde que tem essa autoconsciência. Como o Marcelo antecipou, nós temos essa visão e uma certeza de que a gente vai morrer. Então, como um ser vivo que pensa que pode ter uma terminalidade, esse questionamento é inevitável. Eu tive a sorte de conhecer o Dr. Richard Moss, um médico que trouxe um conceito para mim que foi bem interessante naquele momento. Eu nunca havia parado para pensar, como a gente viu, a gente não costuma parar muito para pensar sobre o próprio pensamento. Mas o que ele trouxe de reflexão é a seguinte: nós costumamos sempre contar histórias. E a gente conta histórias para nós mesmos. E a gente sempre está conversando com a gente mesmo, por mais que a gente não perceba que está nessa conversa, nesse diálogo interno. E geralmente a gente conversa ou sobre coisas que já aconteceram, ou sobre coisas que estão para acontecer, ou sobre coisas que têm a ver comigo mesmo, ou sobre coisas que têm a ver com outras pessoas ou outras coisas. E esse mix de todos esses quadrantes acontecem constantemente. Mas se eu fico
mais fixado nesses pensamentos do passado, ou nos pensamentos do futuro, ou mais centrado em mim mesmo, ou mais centrado nas outras pessoas, eu estou em qualquer lugar exceto no presente. E aí eu deixo então de ter a oportunidade de ter contato com a realidade. E somente em contato com a realidade que a gente pode fazer uma escolha livre de atuar com o que se faz presente, com aquilo que acontece agora. Saindo um pouco do nosso automatismo, que tem a ver com as crenças que a gente possui. Com toda essa estrutura e arcabouço que nos condiciona nesse automatismo do agir na vida de forma automática. Esse questionamento sobre vida e morte, como a gente falou agora há pouco, não é novidade, né? Sócrates já fez revelações muito interessantes, porque ele era uma pessoa que havia tempo ou a prioridade de pensar sobre a vida e sobre as coisas. Tanto que não deixou nada escrito, porque ele estava pensando, né? Mas nos relatos de Platão, e principalmente no livro que fala sobre o julgamento e a morte de Sócrates, ele traz revelações muito interessantes sobre como, racionalmente, pelo raciocínio, pelo intelecto, você pode chegar a algumas conclusões. Para quem não teve a oportunidade de ler esse livro, e recomendo a todos os profissionais de saúde que façam uma leitura sobre isso, já dou spoiler que ele morre no final, mas vale a pena, ainda assim, todos amamos, né? Mas é interessante observar a postura de Sócrates diante da morte, porque ele foi condenado à morte, justamente por pensar de uma forma um pouco diferente. E pelo raciocínio e todo o silogismo que ele faz, chega-se à conclusão, então, que realmente a alma ela é imortal e ela continua viva, mesmo depois da morte do corpo físico. Uma outra consequência dessa imortalidade da alma é a existência de um gênio protetor, ou, atualizando para a nossa linguagem mais atual, um anjo da guarda, que te acompanha durante toda a vida. E também no Hades, nessa transição para o mundo da espiritualidade. E uma vez lá no Hades, ou uma vez que você se encontra como uma alma imortal, para onde que você vai? Você vai exatamente para aquele local que é adequado ao que você pôde levar para o mundo não material. E o que você leva para esse mundo não material, segundo Sócrates? Você leva a sua formação moral. Você leva o seu regime que você construiu em vida. Portanto, se eu creio na imortalidade da minha alma e acredito que eu vou ir a um destino que tem a ver com a minha formação moral e com a forma como eu toquei a minha vida, talvez isso possa influenciar na maneira como eu lido com o que acontece no meu dia a dia. E uma terceira premissa que Sócrates também traz, com toda uma reflexão na sua intelectualidade, é a existência de um Deus. Diferente do que os seus contemporâneos acreditavam, né, na existência de diversos deuses, ele acreditava que existia um Deus único, e com características divinas, e não características mais humanas, como aqueles aqui da sua época acreditavam. E essa, inclusive, é uma das causas da sua condenação à morte, por acreditar num Deus único. Passando alguns séculos, eu gostaria de trazer uma outra reflexão, agora de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que é considerado o doutor da Igreja, foi um profundo estudioso de vários filósofos, principalmente de Aristóteles, Sócrates, e também do ideal cristão. E aí a gente soma mais um tijolinho nessa nossa construção, porque ele traz o conceito deste amor divino, traz o conceito da importância da construção em vida daquilo que vai te propiciar uma vida eterna junto ao amor divino. Traz também o conceito de que nós somos herdeiros do Criador. E se eu sou filho deste Criador e herdeiro de tudo aquilo que Deus tem, talvez eu possa ser mais beneficiado do que eu imagino. E isso pode, inclusive, ditar a forma como eu vou construir a minha vida, o meu dia a dia, para que eu possa alcançar, após a morte do corpo físico, uma vida de bem-estar junto ao Criador. E aí vamos dar mais um salto a Allan Kardec, que também, como cientista, estudando fenômenos que aconteciam na Europa,
pôde trazer uma metodologia que traz um conhecimento daqueles que já não estavam mais no corpo físico, dos espíritos. E toda uma metodologia que traz, novamente, de forma racional, um entendimento da continuidade da vida. E traz também, pelos relatos dos próprios espíritos, o que acontece nessa vida após a vida corpórea? O que acontece nessa vida espiritual? E por esses relatos, as pessoas começam então a entender que, além deste Deus, que é o Criador, nós já estamos imersos na sua bondade divina. Como é que eu, então, estou ou não presente para reconhecer esse amor divino onde eu já estou imerso? Que talvez eu não precise morrer para, após esta vida, entrar em contato com este sentimento maior. Talvez eu possa, com base nas minhas crenças e estando presente, entrar em contato já nesta vida com um pouco mais deste amor. E um dos caminhos para isso é a caridade. O momento em que eu estou saindo de mim mesmo e atuando junto ao outro, é o momento em que eu posso vivenciar um pouquinho como é esse amor divino que Deus ou o Criador tem por mim, que por alguns instantes eu posso também vivenciar esse amor por uma outra pessoa. Essa é a experiência que traz a sensação verdadeira e plena de felicidade. Não um ou outro momento efêmero de prazer que a gente possa ter quando alimentamos apenas o corpo e não a alma. Eu gostaria de concluir essa nossa conversa parafraseando um pouco Elvis Presley, quando disse que, assim como o rio corre para o mar, não tem como eu evitar amar a Deus. E concluo por aqui a minha fala. Obrigado. Ou seja, doutor, nós levamos nessa bagagem que nós levamos o que nós somos, e não aquilo que nós temos, né? Isso pode nos ajudar a pautar as nossas atividades de todos os dias, né? Pelo que nós queremos lutar. Interessante. E agora, então, vamos receber o Daniel e eu queria lembrá-los que façam suas perguntas. Daqui a pouco nós vamos ver o código para onde vocês vão mandar e nós vamos poder, então, discutir e saber um pouco da opinião de vocês. Quem aqui acredita em vida após a morte? Quem tem essa crença e que diferença isso faz quando nós estamos diante de dificuldades, de desafios, como, por exemplo, a doença? Daniel, por favor. Vamos ver, vocês me ouvem bem? Vocês me ouvem bem, ok. Bom, boa tarde pessoal, obrigado pela presença de vocês. Falar sobre a morte, né, que ao mesmo tempo é uma das grandes certezas que a gente tem, né, a única certeza que a gente tem na vida, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo uma grande dúvida, né, que desperta aí estudo e curiosidade de muitos ao longo dos séculos. Deixa eu ver como que faço aqui. Foi. Então, aqui, né, primeiro começando com um dado surpreendente aqui para mim, a quantidade de pessoas que acreditam na vida após a morte. Então, um estudo indica aqui que 60% da população dos 10 países mais populosos do mundo, se você excluir aí China e Rússia, que tiveram uma supressão ativa religiosa, acreditam em vida após a morte, né? E aí você também tem um outro mito aqui de que a população que acredita na vida após a morte é uma população mais simples e menos favorecida. E estudos mostram que não tem relação entre o nível de escolaridade e a crença na vida após a morte. E, na verdade, alguns estudos aqui no Brasil, na França e na Rússia mostram que existe até o oposto, que pessoas com maior escolaridade, nível de escolaridade mais alto, acreditam mais na vida após a morte.
Foi. Então, mais do que acreditar, né, a verdadeira fé aqui é você saber, né? Então aqui não estamos querendo só falar no acreditar e você saber. E a vida após a morte, né, foi por muitos anos tida como, ao longo da história da humanidade, tida como uma questão religiosa, uma questão de especulação metafísica. Só que no século XIX isso começou a mudar. Muitos cientistas se debruçaram nesse problema da vida após a morte, inclusive cientistas ganhadores de prêmios Nobel se debruçaram sobre esse problema, de tal forma que hoje a gente tem as evidências da vida após a morte com uma certeza tão grande quanto as questões da física, as questões da química, então uma série de evidências. Tá? E a maior parte das pessoas elas desconhecem, né, essa série de evidências, todos esses, né, conteúdos produzidos nos últimos anos. Então aqui, por exemplo, tem esse livro aqui que faz uma compilação de alguns estudos que foram feitos na vida após a morte, mostrando que maiores níveis de envolvimento religiosos e entendimento aí da vida após a morte estão associados aí com menor depressão, menor comportamento suicida, redução do uso e do abuso de substâncias, e um aumento de qualidade de vida, aumento de bem-estar. Né, e continua aqui que também outros estudos aqui, cada um com suas fontes, mostram que essa crença diminui o desespero no momento do fim da vida, diminui a ansiedade, aumenta a tranquilidade, enfim, uma série de benefícios, até o doutor falou anteriormente, mostrando esses benefícios. Então a gente vê que existem uma série de pesquisas aí com experimentos que mostram tudo isso. E aí eu compilei aqui algumas evidências, algumas experimentais e outras racionais, para justificar aqui a vida após a morte. Eu abertamente acredito na vida após a morte e tem algumas evidências para isso. Então, primeiro aqui pensando nas racionais, né? Um primeiro ponto é que não existe, né, as células do cérebro elas se renovam continuamente ao longo da vida e a gente não perde a nossa individualidade, o nosso caráter, a nossa memória. Então isso mostra que já é um indício racional que a memória, a personalidade não está nas células do cérebro, né? Um outro ponto aqui é a diferença moral entre os pais e os filhos, né? Então como existe essa diferença muito grande, você pode inferir que a personalidade não está nos genes, né, na genética, assim como os traços físicos, né, que você sabe, os tipos sanguíneos dos pais não pode diferir, né, muito dos filhos, né, tem todas as situações genéticas, e a personalidade ela pode ser tão variada quanto se queira. Você vê vários exemplos aí na nossa sociedade. E um outro ponto aqui que não tem uma relação entre o vigor físico, né, e a questão moral e intelectual, né? Então, se a moralidade e a inteligência estivessem exclusivamente no corpo físico, aqueles mais bem dotados fisicamente também seriam os mais adiantados moralmente. Um outro argumento racional que eu não coloquei aqui, mas que é interessante de pensar, é o progresso da humanidade como um todo. Hoje você vê as crianças, os jovens, aprendendo tão rápido, né, fazendo ali, acumulando um nível de conhecimento muito grande, muito rapidamente. Você fala, será que isso é só porque a gente tem uma metodologia melhor de ensinar os nossos jovens? Ou será que nós somos nós mesmos que estamos voltando umas sucessivas vezes, cada vez melhor, cada vez com mais conhecimento, cada vez com mais capacidade de aprender? Eu tenho formação de física, né? E a gente sabe que uma evidência não prova nem desprova nada, né? Você precisa de um conjunto de evidências que vão apontando por uma direção ou que vão apontando para outra direção. E aqui a gente está trazendo algumas aqui importantes, algumas racionais. E falando um pouco das experimentais, né? Então aqui tem o caso de quase morte, né? A gente vai falar um pouquinho mais, os casos sugestivos de reencarnação, onde crianças relatam aí lembranças ativas de vidas passadas, e também estudos com médiums. E aí tem estudos em condições controladas, estudos muito sérios que são feitos. Então, vamos passar aqui por um caso de experiência de quase morte.
É interessante que as pessoas que relatam, né, a EQM, que é a experiência de quase morte, eles têm alguns relatos que são similares, né, que aparecem com bastante frequência. Então, por exemplo, aqui a experiência fora do corpo, né, quando você está imaginando, sonhando, é difícil de você se imaginar fora do corpo, você vê o corpo. E muitos relatos da EQM, a pessoa se vê fora do corpo, né? Outro ponto, o sentimento de paz, né? A maior parte experimenta algo bom durante esse processo. Claro, tem as experiências negativas, mas isso é uma minoria. Além disso, né, você tem a revisão da vida, um processo automático ali de reflexão, e também, algumas vezes, encontros com parentes. Tá? E contando aqui um caso rápido, tem inúmeros casos na literatura, e aqui contar o caso da Pam Raymonds, que é uma paciente ali no Arizona, de 35 anos, americana, que estava sendo submetida a um processo de cirurgia, né, uma neurocirurgia, para tratar um aneurisma cerebral, e ela submeteu-se a esse procedimento chamado standstill, onde o corpo é resfriado, né, e o sangue é drenado para que você possa fazer o procedimento no cérebro. E ela conta, né, após, quando ela volta da cirurgia, ela descreve pontos do procedimento da cirurgia, né, falas que foram ditas durante a sala da cirurgia, e que até a equipe médica fica muito surpreendida de a atividade mental dela. O cérebro estava paralisado, ele estava sem sangue, estava sendo submetido à cirurgia, né? Então, claramente, ali é uma evidência de que ela, o que estava dando a memória, a lembrança, o registro não estava sendo ali na atividade cerebral propriamente dita. Aqui algumas estatísticas, né? Então, as pessoas que têm parada cardíaca, 17% relatam algum tipo de experiência de quase morte. Desses relatos, 90% são relatos verdadeiros, né? São relatos que você consegue verificar a veracidade. Dos demais, 8 tem algum tipo de erro e 2 totalmente errados, né? Então é difícil de você admitir uma coincidência simplesmente. E você tem aqui que 21% encontram com pessoas falecidas, né, durante esse processo. Então a gente consegue concluir aqui uma presença clara da consciência e da função mental, enquanto o funcionamento do cérebro está prejudicado. Então isso aqui é uma evidência experimental de uma existência de algo além do corpo físico. Além disso, tem estudos com os médiums, né? E aí citar aqui o nosso Chico Xavier, que é um médium brasileiro que teve uma infância bastante humilde, né? Um nível de escolaridade muito baixo, e psicografou mais de 450 livros e uma série de cartas também, né? E claro, acusavam bastante o Chico de fraude, e era objeto de muitos estudos. E até o Monteiro Lobato, que era tinha um assento ali da Academia Brasileira de Letras, falou: olha, se ele escreveu esse livro sozinho, então a gente sai daqui, coloca, ele pode ocupar qualquer assento aqui, né, na Academia Brasileira de Letras, porque ele tem um nível muito grande, e o Chico que, né, mal terminou ali os seus estudos. Então existia esse tipo assim, era impressionante. E você tem também, né, a série de cartas que ele escreveu e psicografou, né, traz ali relatos que são verificáveis e que não tinha como ele saber. Então tem uma série de relatos aqui nesse sentido. Então, também aqui o estudo com os médiums mostram, né, que os médiums eles conseguem obter informações verídicas, demonstrar habilidades que não verbais das personalidades daqueles que, né, já morreram, e conseguir trazer isso para nós, e vários estudos com médiums. E aqui casos sugestivos de reencarnação, né, que principalmente em crianças, né, crianças que relatam recordações de vidas anteriores, então muitas dessas crianças, 35% dessas crianças, eles têm marcas congênitas, né, uma cicatriz, uma debilidade, alguma questão que tem muita relação, né, e tem muita assertividade com a forma com que essa criança morreu na vida passada que ela relata. Inclusive, você tem crianças que relatam ali processos técnicos muito apurados de experiências que elas passam, né? Então, aqui também
uma vasta bibliografia sobre esses casos. Que eu também não quero muito me alongar, porque eu quero contar um pouco da minha experiência aí como paciente, né? Então, assim, eu trouxe algumas evidências, né, de o que me leva a crer, né, na vida após a morte. Mas como isso explica os benefícios que a gente viu nas pesquisas que eu mostrei no início, né? Como que isso explica a redução da ansiedade, como isso explica a redução da depressão, né? Como que isso faz a gente lidar melhor com as dificuldades, né? Então, eu acho que tudo isso passa por uma nova perspectiva da jornada da vida, né? Então você começa a ver de outra forma as coisas pelas quais você passa, os problemas pelos quais você lida. E hoje eu digo que foi um privilégio, mas na época foi bastante difícil. Em 2019 eu fiquei doente, né? Fui internado no hospital com uma doença que não tinha diagnóstico, não teve um diagnóstico até hoje, é inconclusivo o diagnóstico, foi um problema no fígado hepático, que gerou cálculos hepáticos, enfim, tive que passar por uma série de cirurgias e passar por uma internação longa. Mas que isso me trouxe grandes aprendizados, né, como paciente. E acho que a minha fé, a crença que eu tinha na vida após a morte me ajudou muito, né, me auxiliou bastante nessa parte do tratamento. Então, aprendi algumas coisas. Primeiro, a importância dos amigos, dos relacionamentos, o quão querido eu era. Eu não tinha ideia de quanto que as pessoas se importavam comigo e de quão grande foi o suporte das pessoas ao meu redor. Então, isso fez uma grande diferença. O segundo, o quão forte eu era, porque eu era o tipo de pessoa que andava nos hospitais e via lá acesso, agulha, sangue, dreno, uma série de situações que eu achava, nossa, eu ficava muito impressionado com aquilo. E quando eu estava passando por aquilo, eu estava tranquilo, eu estava passando de uma forma leve, sem sofrimento. Claro, não é uma experiência fácil, mas eu fiquei impressionado com a força que eu tive nesse momento. E acho que o terceiro aprendizado é não procrastinar as nossas coisas da vida, né? Porque a gente deixa para quando tiver mais tempo, quando tiver mais dinheiro, né? Você acaba dando muita dedicação às vezes à carreira, a questões ali urgentes e acaba esquecendo, perdendo a vista dos grandes projetos, das grandes coisas que a gente quer fazer mesmo. Então, esse foi um outro aprendizado. E o conhecimento da vida espiritual, do espiritismo propriamente dito, que é a doutrina que eu sigo, mas que não, assim, de forma alguma eu quero trazer como a verdade absoluta aqui. Acho que cada um tem a sua fé. Me ajudou bastante, né? E aí eu quero trazer aqui para a gente finalizar alguns fundamentos do espiritismo que me ajudaram a entender sobre a realidade e enfrentar essa situação com mais leveza e mais do que isso, colher os aprendizados e o crescimento disso, e me fazer hoje um homem diferente do que eu era em 2019, quando eu fui diagnosticado pela primeira vez. Então, o que o Espiritismo nos traz aqui sobre isso, né? Então, sobre a pergunta do quem somos e qual é o nosso objetivo, a nossa finalidade. Então, o Espiritismo fala bem claramente que o espírito é a individualização do princípio inteligente. Então, toda a nossa inteligência, todos os nossos movimentos, os pensamentos, eles vêm do espírito e não do cérebro. E a gente tem evidências científicas para isso. Segundo, o espírito se reveste temporariamente de um corpo material. Ou seja, o nosso corpo ele é temporário e perecível, ele se destrói, claramente, quando a gente morre, mas esse espírito ele só está temporariamente nesse corpo. Além disso, o espírito ele é eterno e sobrevive à destruição do corpo, que é o que eu acabei de dizer. O espírito é criado por Deus simples e ignorante, então aqui é a ideia da evolução, né, que nós somos criados sem o conhecimento, sem o saber, né, simples e ignorantes, lá como uma amebinha, né, uma situação bem rudimentar, e mas somos perfectíveis, então temos uma sementinha lá, os germes que nos permite desenvolver e evoluir e crescer, né? E esse progresso, esse crescimento se dá a partir do nosso esforço, das nossas experiências, do que nos molda. E às vezes até das situações difíceis, do sofrimento e da dor, né? Então o objetivo da nossa vida não é nenhum senão o nosso progresso, né? Nós nos sentirmos melhores. E é só a gente fazer uma análise, o que nos deixa felizes, o que nos deixa animados. É você ser reconhecido por algo que você fez, é você terminar um dia sabendo que você foi produtivo, que você fez um dia o melhor que você podia, é você ajudar alguém. Porque
Porque a lei do progresso não é falha. Tudo que a gente faz de acordo com ela nos traz bem-estar, nos traz alegria, paz. Tudo que a gente faz contrário nos dá arrependimento, nos traz dificuldade, né? Então, esse conhecimento aqui da vida após a morte traz uma nova perspectiva também sobre a dor, sobre as doenças, né, sobre as enfermidades. Então, eu convido vocês a pensarem no mundo sem dor. Vamos pensar um mundo onde não tem doença, ninguém sofre, né, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem saúde, todo mundo tem tudo. Como seria esse mundo? Quem aqui trabalharia? Provavelmente ninguém, né? Por que eu vou trabalhar se eu tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se eu tenho tudo? Né? Para que eu vou amar alguém, ajudar alguém, fazer a caridade, como o doutor comentou, se ninguém precisa de ajuda, se todo mundo tem tudo? Né? Por que eu me uniria em sociedade? Né? A sociedade vem porque a gente tem dificuldades comuns, a gente precisa fugir, né, das feras, caçar em conjunto, buscar abrigo, e aí a gente se reuniu em sociedade. Por que eu vou me reunir em sociedade se todo mundo tem tudo? Né? Então, além disso, você não ia ter aviso dos excessos, né? Você ia comer demais, dormir de menos, fazer coisas que o corpo apita, né, quando a gente faz esse tipo de coisas, mas não teria isso. Né? Não teria esse tipo de avisos e, obviamente, não teria o mérito de você superador, porque quem passou por isso e hoje está saudável, hoje está, né, vivendo a vida, entre aspas, normal, se sente muito bem por ter passado por isso. Eu digo como paciente. E então você vê que esse mundo onde não tem dor é um mundo onde a gente ainda não está preparado. A gente vai chegar nesse mundo, mas a gente ainda não está preparado, porque a gente tem ainda dentro de nós essa parte do ócio, essa parte né, do individualismo, do egoísmo. Então, a dor ela se torna uma lei necessária de equilíbrio e de educação para nós. Né? Então, é um pouco essa mensagem que eu queria trazer. E para finalizar, né, o que eu quero que vocês levem daqui, o que eu tiro desse estudo que eu fiz, porque o maior beneficiado em primeira instância sou eu. Se você é um paciente, né, como eu fui em 2019, claro, continuo, todos nós somos, né, de alguma forma, tem algum tipo de ponto aí a saúde. É uma nova perspectiva sobre a dor, como eu disse, né? Então você traz a dor não mais como uma coisa terrível que a gente tem que se queixar, porque comigo, né? Justo eu, e passa a ser um mecanismo de evolução. Mas, por outro lado, a gente não deve buscar a destruição precoce. Tem vida após a morte, então agora eu posso então destruir minha vida, não tenho por que lutar contra uma doença, nada disso. Né? Essa destruição ela não pode ocorrer antes do tempo. A gente tem desígnios, tarefas a cumprir aqui, e por isso nós temos, e todos os animais na natureza têm o instinto de conservação, para que nós possamos nos conservar e nos mantermos aqui. Se você é um familiar, um profissional de saúde, ou alguém que convive com uma pessoa passando por um cenário de dificuldade, ou seja, todo mundo, que aprendizados você tem? Então, primeiro, um alívio de sofrimento num momento difícil, num momento, né, até onde tem a morte propriamente dita, você entender que isso é uma passagem temporária, né, que no futuro nós vamos nos reencontrar do outro lado, numa outra dimensão. E um segundo aprendizado, até aqui, principalmente para os profissionais da saúde, é uma ampliação do campo da medicina e da área de saúde como um todo, onde você não vai olhar mais para o corpo físico ou para o paciente apenas como corpo físico, mas você vai olhar além, você vai olhar como a OMS já define, que nós somos seres biopsico-sócio-espirituais. Então, 4 dimensões da área da saúde, né? O corpo, o bio, o psico, a cabeça, o sócio, nosso convívio em sociedade, né? O nosso papel social, e o espiritual. E com isso você vai abrir novos horizontes da medicina. Então é um privilégio estar falando com vocês aqui sobre esse tema hoje, embora eu não seja da área de saúde propriamente dita, mas eu acredito muito que cada vez mais os fóruns científicos e estudos sérios da ciência vão cada vez mais incluir isso, porque isso é parte de quem somos, isso é parte do ser. Você negar a existência de uma vida espiritual significa você negar uma série de questões ali que fazem você ter dúvidas, você ter desânimo, né, e você não conseguir explicar uma série de coisas como a dor, por exemplo, que acabamos de trazer uma perspectiva nova aqui. Então, muito obrigado, pessoal.
Nós vamos agora partir para as perguntas. Deixa eu abrir aqui meu tablet para poder receber as perguntas de vocês. Pessoal, só para avisar que não aparece aqui na minha lista. Deixa eu ver a Stephanie aqui. Só mais um pouquinho. Pessoal, enquanto eles resolvem aqui a questão das perguntas aparecerem aqui... Então... Tá, vamos lá, pessoal. Apontem para lá e mandem as perguntas. Eu fiquei pensando, enquanto estamos resolvendo, estava pensando no que você disse, que a dor nos ensina... o quanto a gente pode ganhar numa nova visão de vida e de morte, né? É claro que quando a gente está bem, né, quando a gente está com saúde, quando a vida parece que está toda arrumada, é mais fácil a gente pensar desse jeito. E na hora que a gente está de frente com a dor, seja ela de que aspecto seja, é mais difícil. Mas talvez por isso mesmo, é que nesses momentos em que nós aparentemente estamos muito bem, é que nós precisamos fortalecer esse conceito dentro de nós. Porque aí quando a dor aparece, é como um vulcão, né? A certeza vem de dentro. Porque isso a fé é isso, né? Não é acreditar. A fé é você saber, você confiar. E faz toda a diferença. Bom, vamos ver se o pessoal resolve a questão das perguntas. Enquanto não vem, vou aproveitar a dinâmica que o Dr. Leandro propôs antes. Eu gostaria que vocês levantassem as mãos. Vocês que acreditam, tem a crença na vida após a morte. Por favor, levantem as mãos. Quem tem dúvidas, levante a mão. E quem não acredita de jeito nenhum? Olha que beleza, isso pode ser muito revelador, né? Porque quase todos vocês levantaram as mãos como crentes nessa questão e apenas 2 ou 3 pessoas se disseram em dúvida. Eu espero que vocês que têm dúvidas talvez possam sair daqui com mais convicção de um lado ou de outro, né? Deixa eu só fazer uma observação, Por favor. Eu acho que assim como o Marcelo trouxe na fala dele, não quer dizer que as pessoas que creem numa vida após a morte sejam melhores do que quem não crê, né? E é importante também respeitarmos aqueles que não têm essa mesma crença. Como ele bem colocou, às vezes a pessoa pode ser materialista, não ter essa crença numa vida após a morte e ter um enfrentamento diante das adversidades da vida de uma forma também ok, né? Porque ele construiu crenças dentro dele que dão suporte para lidar com isso. Essa reflexão é muito importante porque eu me coloco aqui no início da minha atividade profissional em que por já ter essas convicções, equivocadamente eu achava que as pessoas também tinham que ter esta percepção para ter uma vida melhor, o que é um grande erro, né? Ao contrário, nós temos que respeitar o momento que aquela pessoa se encontra e dar o suporte a ela de acordo com as informações ou a cultura ou o meio no qual ela se encontra, ou seja, como eu posso fortalecer as crenças que ela já possui para que estas crenças possam ajudá-la a lidar com o que acontece. Eventualmente posso trazer provocações que tragam algum despertar, algum insight a ela, mas jamais impor, né, a nossa crença ao outro. Perfeito. As pessoas precisam estar confortáveis, né, dentro daquilo que elas acreditam. Chegaram aqui 2 perguntas. A primeira é da Silvana Barros, de Santa Catarina. Ela pergunta, por favor, daria para falar um pouco sobre o suicídio de jovens na visão espírita, tão presente hoje na atualidade? Vamos começar com o Dr. Marcelo, por favor. Suicídio de jovens. Suicídio é um problema de saúde pública e a gente precisa atacar esse problema por todos os lados, né? Dentro da Associação Médico Espírita, nós temos grupos dedicados a isso. Precisamos entender o porquê deste problema de saúde pública. Por que essa epidemia acontece? O que motiva as pessoas a terem essas atitudes? Porque nós precisamos escutar essas pessoas.
não podemos imaginar o que se passa na cabeça delas, ou ter uma condescendência, ou ter uma raiva dessas pessoas, ou imaginar que sabemos quais são as soluções. Tá? É um problema extremamente complexo que vai passar por uma reformulação da sociedade, da compreensão do que é o ser humano propriamente e de ações conjuntas de instituições de saúde, políticas governamentais, associações religiosas e todos aqueles que puderem contribuir com a solução do problema. Perfeito. Aqui tem uma pergunta para o doutor Leandro, é a pergunta da Dina. Como acreditar na vida após a morte? Como acreditar na vida após a morte ajuda no dia a dia médico? Vocês falam sobre isso com pacientes em tratamento? Como eu falei agora há pouco, é muito importante fazer parte da anamnese do profissional de saúde o entendimento das crenças que essa pessoa possui. Até para que a gente possa compreender um pouquinho melhor se a crença religiosa que ela possui, ela traz um enfrentamento positivo ou um enfrentamento negativo em relação ao que ela está passando. Um exemplo prático, quando eu fiz uma pesquisa do mestrado, eu estava avaliando o grau de espiritualidade dos pacientes HIV e a adesão ao tratamento medicamentoso. Então, imaginem a interpretação que um paciente faz em relação à doença que ele possui. Alguns achavam que aquilo era uma punição divina e lidavam com aquele adoecimento de uma forma. Outros achavam que aquilo era uma oportunidade da vida dele porque ele tinha uma vida que não era muito legal e ele mudou radicalmente a sua forma de estar presente diante da vida. Então, a grande estratégia aqui é como eu posso ter esse mapeamento da espiritualidade, das crenças que aquela pessoa possui, aquele paciente, para que eu possa me nutrir disso e usar esse instrumental em favor do próprio paciente. No caso da crença em vida após a morte, isso pode ajudar, como foi colocado aqui naqueles artigos, como um sinal ou uma chama de esperança do que pode vir a acontecer. E essa esperança de que tem uma continuidade pode ajudá-la no melhor enfrentamento daquilo que acontece agora. Perfeito. Daniel, a Vanessa pergunta se você chegou a fazer algum estudo sobre a melhora da morte. É um ponto muito interessante esse da melhora da morte. De fato, quem é da área de saúde, da área de medicina, constata isso nos seus pacientes. O que é a melhora da morte, né? O processo de morrer, a morte, do ponto de vista material do corpo, é até que simples, né? O vivo e o morto, é binário. Mas quando você coloca o elemento do espírito nessa equação, você entende uma complexidade e uma gradação desse processo desde o momento anterior à morte de fato até um momento até posterior ao corpo, né? E é um processo muito gradual e muito gradativo. A melhora da morte auxilia esse processo por uma questão da forma como ele lida com os pacientes, né, com os familiares do paciente. Então, quando uma pessoa está, né, enferma, em estado terminal, existe uma pressão, uma preocupação muito forte ali dos familiares com relação ao estado daquele paciente. E isso dificulta o processo de desprendimento, porque pensa que o espírito muitas vezes está lúcido e vê aquele familiar que ele tanto ama ali desesperado de o que vai ser minha vida, né, se eu perder essa pessoa querida, atrapalha, né, esse desprendimento. Então a melhora da morte deixa a família tranquila, né, baixa a guarda de todo mundo e o espírito consegue se desprender de uma forma mais tranquila. Então esse seria a explicação aí do ponto de vista espiritual da melhora da morte. Então, esse papel de reduzir a preocupação dos familiares. Posso complementar com uma analogia que eu andei pensando quando o doutor aqui estava comentando. A crença na vida após a morte, a gente pode ter uma analogia da seguinte forma. Imagina você num quarto escuro, bem escuro, muito escuro mesmo. E por mais que você tente ver e abrir o seu olho, você não consegue enxergar nada, né? Porque está muito escuro. E aí uma luz se faz. E aí você vê que o quarto está bagunçado, que tem uma série de coisas que você precisa melhorar e arrumar, né? Que
tá bagunçado. A luz não vai arrumar a coisa por você, a luz não vai arrumar o quarto, mas ela vai te indicar o que você precisa fazer para melhorar e para endereçar esses pontos. Então, essa luz pode ser, então, essa crença da vida após a morte. Então, ela não faz ninguém superior ou inferior, mas ela é uma ferramenta que auxilia a gente a lidar com a nossa bagunça, com as nossas dificuldades. É isso aí. A pergunta agora do Dr. Paulo Bispo. Pro Dr. Saad. Sou médico oncologista e já tive pacientes espiritualistas com enfrentamentos muito distintos, variando desde a paz pela crença na vida eterna até o temor da morte por câncer, por conta da consideração da doença como algo envolvido com o karma. Como contribuir positivamente na prática quando o paciente se encontra com um enfrentamento espiritual negativo, independentemente da religião, doutor? Isso eu já vi várias vezes durante toda a minha vida profissional. O que prejudica as pessoas não são as religiões, são as interpretações religiosas, tá? Não tem religião ruim, não tem religião boa, tem interpretações religiosas que trazem sofrimento e que trazem alívio, algumas trazem consolo, algumas trazem preocupações. E o problema maior é que no leito hospitalar, no momento da doença, esse é mais um momento de colheita do que de plantio, tá? É muito difícil você ali cultivar alguma coisa nova com esse paciente. Então, o que se pode fazer ali é tentar ver como ele pode ser acolhido dentro da sua crença, tá? O que pode ajudá-lo, a visita de um líder religioso, o respeito a determinados rituais e tentar convidá-lo a resgatar uma bagagem de crença que já tenha trazido no passado algum conforto, tá? A gente fica um pouco amarrado, um pouco impotente nesse momento, é por isso que precisamos investir na medicina preventiva, né? No momento em que a pessoa está saudável, para que ela reflita sobre a vida, sobre a morte, sobre a doença, sobre a cura. Perfeito. Doutor Leandro, é um pouco em cima do que a gente já falou, mas a Júlia pergunta: como a crença na vida após a morte ajuda na ansiedade de um diagnóstico terminal? É interessante essa questão da ansiedade, porque, conforme a gente conversou agora há pouco, a ansiedade tem muito a ver com esse meu pensamento que não está no presente, né? Ele está num futuro e o futuro não existe, né? O que existe é o agora. A partir do momento que eu tenho uma crença sobre o desdobrar do momento presente, ou seja, o que está à frente, talvez isso possa ajudar a atenuar um pouquinho mais aquilo que pode ou não vir a acontecer. Um diagnóstico, né, de uma doença como um câncer ou outras doenças de uma complexidade clínica importante não é agradável para ninguém, mas a forma como as minhas crenças elas lidam com o que é estar doente pode mudar radicalmente a minha interpretação do que está acontecendo comigo. Como eu falei agora há pouco, se eu acho que a doença é uma punição para mim, talvez eu interprete de um jeito. Algumas crenças acreditam que a doença ela é algo purgativo e isso me deixa ainda mais puro para ascender o céu. Isso vai variar muito do que aquela pessoa acredita sobre o processo de adoecimento, né? E eu acho, mais uma vez, o quanto que a gente tem que se apoiar nas crenças que aquela pessoa possui e, como o Marcelo bem colocou, a gente ajudar aquela pessoa se a sua religião realmente fala isso ou é a sua interpretação sobre a sua religião. Porque essa diferença é muito tênue, mas faz uma baita diferença na prática, né? Sem dúvida. Acho que nós estamos caminhando para a última pergunta em função do tempo. Daniel, você é coordenador da mocidade de um grupo espírita e aqui tem uma pergunta que diz, a Andréia diz assim: por que o ateísmo predomina entre os jovens atualmente? Como tocá-los? Olha, é uma pergunta difícil, mas que, assim,
Eu acho que você primeiro precisa ver o estudo, né, que mostre isso, porque eu acho que os jovens eles passam por dificuldades e talvez nos momentos de dificuldade eles estão mais abertos a serem tocados, a serem, né, a falarem, né, e se abrirem e exporem suas dificuldades. Então, eu acho que o jovem ele tem uma preocupação com o pertencimento, né, com você pertencer a um grupo, com você fazer parte ali, com o que os outros pensam de você. E muitos acabam pro caminho do ateísmo, ou pelo menos nominalmente o caminho do ateísmo, por acreditar que esse caminho vai ser menos passível de julgamento, menos passível de críticas. Que é uma coisa que era verdade muito na geração, acho que anterior à minha, mas que aos poucos, né, acho que a aceitação das religiões, dessa diversidade, está se ampliando na sociedade, acho que como toda a diversidade, né, tem se falado cada vez mais sobre esse assunto. Então, eu acho que passa muito pelo pertencimento e a forma de tocar é o jovem mesmo buscar e se interessar por esses assuntos, que geralmente acontecem no momento de dificuldade, né, no momento onde a gente está passando por um desafio, né? Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Então, e você está ali disponível. Então, eu sempre me coloco como espírita dentro dos meios onde eu estou, onde eu convivo. E é muito comum um jovem me puxar de lado, contar uma situação, fazer um desabafo e pedir algum conselho. E isso é uma forma, então, de tocá-lo com conselhos racionais e sempre muito embasados na razão e às vezes na intuição que a gente tem no momento, né? Acho que isso talvez não converta ninguém, mas auxilia a passar pelo desafio que está se enfrentando. Só uma contribuição, eu acho que um ponto bastante importante, e aí andando aí, resvalando levemente naquela pergunta sobre o suicídio também em adolescentes, eu acho que a medicina preventiva, né, que a gente deve considerar aqui para essa temática é a exposição precoce destes jovens à caridade. Então, uma vez que você está na prática da caridade, independente qual seja a sua religião, esse é um fator protetor para aquela criança e para aquele adolescente, porque você é obrigado a sair de dentro de você mesmo para atuar ali em prol do próximo. Então, independente da religião que a pessoa tenha, esta prática no bem, a prática na caridade, acaba sendo aquela musculatura, como você bem colocou, né, que a gente vai fortalecendo para os momentos de um desafio maior. Certo. Rapidamente, a Célia pergunta, acho que é a Célia que pergunta assim, se algum de vocês, além do Daniel, que expôs ali o caso pessoal dele, já passou por uma situação de doença grave que fortaleceu em vocês a crença na vida após a morte? Não particularmente, porque acho que eu sempre tive essa crença, busquei ativamente respostas, sempre por toda a minha vida, e acabei não tendo essa oportunidade para tentar catalisar ainda mais. Doutor Leandro? Não, eu particularmente não passei por nenhuma circunstância dessa, mas acho que o que o Marcelo trouxe faz todo sentido, né? Essa curiosidade, né, em tentar entender o que é verdade, como diria o filósofo, é o que nos motiva a tentar entender onde que nós estamos, o que é verdade, né, o que é real. Porque é muito fácil a gente ficar no automatismo, né, das nossas ilusões do mundo material. Eu, particularmente, nunca passei por uma doença grave, mas eu convivi muito de perto com câncer com meu marido, que aos 51 anos, um ano após nós nos casarmos, ele teve o diagnóstico de câncer no estômago. E claro, foi muito difícil para mim enfrentar aquele momento, e eu dizia num primeiro momento, puxa Deus, logo agora que eu sou feliz, mas eu tenho convicção de que a minha certeza de que existia não só a vida após a morte, mas também a certeza de que a doença ela é pedagógica e nós temos como tirar dela ensinamentos, fez com que eu passasse a aceitar mais facilmente aquela circunstância e a não transformar a dor num sofrimento para poder seguir adiante. Para terminar,
em cima um pouco do que todos vocês falaram, principalmente o senhor, doutor, quando o senhor falou da caridade, de ensinar as crianças, como é necessário, independentemente da religião que nós temos, de ensinar as crianças desde cedo a ter essa relação com os demais. Porque nós realmente só somos felizes, não quando nós fazemos coisas para nós, mas quando nós fazemos o outro feliz. Então acho que talvez essa seja a receita mais simples de felicidade. E é também assim que nós adoramos a Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam como adorar a Deus? Adorando o próximo. Então assim eu encerro esse painel com muita pena, porque nós tratamos aqui de assuntos tão importantes, muitas perguntas chegaram, infelizmente não deu tempo de fazê-las todas, mas eu espero que todos vocês tenham ficado satisfeitos com o que foi aqui falado e possam refletir daqui para frente sobre todos esses pontos aqui destacados. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigada aos nossos palestrantes.